Bom dia, amigos, bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor para ouvir a palavra de Deus, para buscarmos a presença de Deus. É um momento especial nas nossas vidas. Esse momento devocional é o nosso momento devocional. Nesta manhã eu quero compartilhar com vocês o texto que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 6, versículos 12 e 14. Juízes, capítulo 6, versículos 12 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Então, versículo 14, então se virou o Senhor para ele e disse: Vai na tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Meus irmãos, meus amigos, é muito comum nos encontrarmos em situações que nos fazem pender entre o medo e a fé. Muitas vezes buscamos respostas para as nossas situações muitas vezes difíceis. Muitas vezes nós ficamos sem entender. O medo quer nos limitar, a fé quer nos impulsionar. O medo quer nos prostrar, a fé quer nos erguer. Todavia, ambos os sentimentos, tanto o medo como a fé, nos fazem buscar sempre a face de Deus. Gideão surge no livro de Juízes a partir do capítulo 6 e a partir do versículo 11. Seu nome significa lenhador ou cortador e, no sentido secundário, um guerreiro. Então, Gideão foi um homem escolhido por Deus para defender o seu povo como um grande guerreiro. Surge na história como um homem amedrontado, como um homem escondido, o homem que estava isolado, com medo dos midianitas. Um anjo, então, Deus encarrega um anjo para ir falar com Gideão, para dizer a Gideão que ele é um homem valente, que ele é um homem escolhido por Deus, que ele tem uma missão a cumprir. E quando Deus entra na história, quando Deus entra em nossa vida, tudo muda de figura, tudo muda de situação. Gideão, que era um homem que estava assim amedrontado com a situação, passa a ser um homem de coragem, um homem de fé, um homem disposto a servir a Deus. Só o poder de Deus pode transformar radicalmente as pessoas. Só o poder de Deus é que pode mudar a vida das pessoas, e nós temos exemplos e mais exemplos disso, de pessoas que eram de uma forma e depois da ação de Deus as pessoas foram transformadas radicalmente e principalmente em todo o seu contexto. A presença de Deus numa vida faz grande diferença, claro, faz uma diferença enorme a presença de Deus, porque somente Deus pode transformar o medo em fé. E nós estamos vivendo uma situação de medo, uma situação constante de medo, mas só Deus pode transformar o medo em fé. Duas grandes lições podemos tirar desse texto que acabamos de ler, ou desses versículos que acabamos de ler. Então, o primeiro lugar, a primeira lição é que Deus nos chama para vencer, para sermos vencedores. O povo de Israel havia pecado contra Deus e por isso ele permitiu que o povo de Midian, os midianitas, os dominasse por longos anos. Por 7 anos, os midianitas tiveram domínio sobre o povo de Israel. Para se esconder dos midianitas, os israelitas ficavam em cavernas, em lugares seguros nas montanhas, buscavam os lugares altos e mais escondidos para se livrar da presença dos midianitas. Sempre que os israelitas semeavam a terra, os midianitas vinham junto com os amalequitas e outros povos do deserto para atacá-los, para destruir toda a colheita, não deixando sequer uma ovelha, uma vaca, um jumento, para que eles pudessem continuar vivendo e continuassem tocando a vida. Durante 7 longos anos, todo o trabalho para sobreviver daquele povo de Israel era sempre destruído pelos midianitas. Eles não aguentavam mais e lembraram-se então do Senhor para pedir socorro naquela situação. O momento apertou, o momento foi difícil,
é muito semelhante com os dias que nós estamos vivendo. E o povo lembrou do Senhor, e o povo buscou a presença de Deus e foi buscar a solução através do Senhor. Então Deus ouviu e enviou um profeta para lembrar os israelitas, aquele povo, que eles haviam pecado, que eles estavam em pecado, que eles estavam cometendo pecado quando eles passaram a adorar ídolos dos povos vizinhos, quando eles se curvaram diante de deuses, os deuses dos amorreus, e esqueceram então do verdadeiro Deus que os tirou da terra do Egito, que livrou-os dos inimigos que habitavam ao redor deles. Eles esqueceram do Deus Todo-Poderoso e passaram a adorar ídolos. Tudo isso nos mostra o quanto Deus tem zelo pelo seu povo. Ele ouviu a oração do povo, o clamor do povo, e foi em atenção a esse povo, ele foi em socorro do povo. Ele quer que sejamos vencedores diante dos ídolos que se levantam para nos fazer esquecer desse verdadeiro Deus. Os ídolos estão sempre se levantando para nos fazer esquecer de Deus, mas não devemos temer as investidas do inimigo sobre as nossas colheitas. Devemos ter fé em Deus, porque Ele nos chama para vencer, Ele nos chama para sermos vencedores. Somente Deus pode transformar o medo em fé. A segunda lição é o seguinte, que Deus nos capacita para vencer. Ele nos chama para sermos vencedores e Ele nos capacita para sermos vencedores. Após isso, Deus manda um anjo a falar com Gideão, manda um anjo chamar Gideão, manda um anjo convocar Gideão e, além do mais, mostrar que ele seria vencedor, ele capacitaria Gideão para ser um vencedor, nada mais, nada menos do que um homem simples, um homem comum, um homem da sociedade, é chamado por Deus justamente para cumprir essa missão. Então, Deus poderia, claro, eliminar o inimigo, os inimigos de Israel, com qualquer intervenção. Ele podia até determinar, vocês estão vencidos, mas, por outro lado, Deus prefere usar o homem, Deus prefere usar uma pessoa para que possa ser um instrumento em suas mãos e fazer dele um vencedor. Ele espera que haja pessoas sempre que creiam nele e que estejam dispostas a servi-lo. Deus está sempre observando as pessoas e querendo que nós estejamos sempre dispostos para servi-lo. Assim sendo, Deus capacita as pessoas. Deus não somente chama, mas Deus prepara, Deus capacita para a missão que Ele tem para cada um de nós. Gideão estava mais ou menos disposto, pois o medo não permitia se dispor e não o deixava crer fielmente em Deus. Ele estava um pouco inseguro, mas acontece que a palavra de Deus é uma palavra forte, é uma palavra decisiva. É possível observar que Gideão estava escondido e que nos permite compreender que ele também tinha medo dos midianitas chegarem, destruírem tudo de novo e levar todo aquele trabalho dele nas mãos deles, assim de forma fácil, de forma agressiva até mais. Então Gideão ouve o anjo do Senhor, quando o anjo do Senhor lhe diz: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, e até coloca essa posição de homem valente diante de Gideão. Apesar do medo que tomava conta do coração de Gideão naquele momento, Deus o identifica como um homem valente. Veja que colocação abençoada de Deus. Deus usa, capacita, prepara Gideão para aquela missão tão difícil que era enfrentar os midianitas. Ele é valente porque Deus está presente e o capacita como um homem valente para uma grande vitória. É isso que Deus faz. Deus nos capacita para termos grandes vitórias. Não devemos temer as investidas do inimigo sobre as nossas colheitas. Devemos ter fé em Deus, sempre ter fé em Deus. Ele nos capacita para vencer. Ele nos chama para ser vencedores e nos capacita para sermos vencedores. Somente Deus pode transformar o medo em fé. É muito comum nos encontrarmos em situações que nos fazem pender entre o medo
e a fé em Deus. O medo quer nos prostrar, a fé quer nos erguer. Todavia, ambos os sentimentos fazem parte, ou nos fazem, melhor dizendo, nos fazem buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus. Quando Gideão foi convocado para servir ao Senhor, para ser juiz entre o povo de Deus, para ser um instrumento de libertação, ele estava num estado de medo, ele estava inseguro, ele estava assustado, ele precisava de fé, e foi isso que Deus colocou em Gideão. Não devemos temer as investidas do inimigo sobre as nossas colheitas. Nós devemos ter fé em Deus, nós devemos confiar no Senhor, porque Ele nos chama e Ele nos capacita para sermos vencedores. Somente Deus pode transformar o medo em fé. Que Deus nos abençoe.